Bem, então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo. Então, vamos, nesse momento, vamos agradecer a Deus a oportunidade que temos de estar aqui mais uma vez, pedindo a Ele e a Jesus, aos Espíritos bondosos que dirigem esse estudo, que abram o nosso coração, o nosso pensamento, para compreendermos da melhor maneira os ensinamentos dessa noite. Abençoa, Senhor, esta noite, a Ana Carolina, que dirige esse estudo, e permita, Pai, que possamos aprender aqui, retirar desses estudos o melhor para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, nessa busca que temos feito através desses estudos, de nos tornarmos seres melhores. Que Deus nos abençoe a todos e que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Graça, pela oração. Pessoal, como era o Oswaldo, tá? Que ele que ia continuar o estudo da nossa obra ali, né, com o diálogo com o cético, e ele teve um imprevisto, assim, de última hora, não tinha como a gente preparar, né, para a gente continuar o estudo. Aí eu fiz uma seleção de alguns conceitos, de alguns temas, né, a gente tem trabalhado muito sobre a importância de dominarmos os termos corretos, e são temas que, muitas vezes, a gente pode confundir, né, são temas que também que o Allan Kardec deu uma certa evolução durante, né, as suas obras. Então, eu selecionei alguns aqui que têm a ver também com o que o Allan Kardec está dialogando ali com o cético, né, hoje a gente entrar nos meios de comunicação, então, até para que a gente possa entender, né, entender a proposta, que é bem profunda, que o Allan Kardec traz para nós, a gente precisa dominar alguns termos, né, e como aqui no nosso grupo nós temos espíritas, né, estudantes espíritas iniciantes, alguns mais avançados, então, para que a gente possa igualar, né, e a gente possa caminhar junto, todo mundo compreendendo de uma maneira um pouco mais clara, né, porque muitas vezes o que torna algo difícil é porque a gente não dominou aquilo que o Allan Kardec já colocou para nós, né, o termo. Então, quando a gente não domina o termo, fica difícil a gente entender o trabalho, né, a escrita, a mensagem que o Allan Kardec quer trazer para nós. Então, quando a gente já tem o termo muito bem definido, né, logicamente a gente vai analisar os termos aqui de acordo com as obras de Allan Kardec, né, se a gente for aprofundar outros autores espirituais ou autores encarnados também, deram a sua, vamos colocar assim, a sua... né, eles aumentaram o termo, ou eles modificaram os termos, mas a base a gente não pode mudar, né? Então, como a nossa base é Allan Kardec, então a nossa proposta aqui do nosso grupo é justamente a gente estudar tudo à luz das próprias obras fundamentais de Allan Kardec. Então, vamos avançar aqui. Coloquei, assim, só alguns termos ou conceitos, né, fundamentais, esses que eu tinha selecionado, que foram aqueles que eu coloquei no grupo, né, e que muitas vezes gera dúvida aqui também no nosso grupo. Então, a primeira parte, né, para a gente iniciar, né, os termos que a gente tinha colocado ali, a gente sempre precisa ter em mente esse intercâmbio constante, né, que o ser inteligente, que o espírito faz durante a sua jornada espiritual, todas as suas vivências, né? Ora nós estamos no mundo encarnado, ora nós estamos no mundo desencarnado, do mundo espírita, ou no mundo espiritual, como Allan Kardec coloca para nós, porém, não importando muito onde a gente esteja, encarnado ou desencarnado, a gente interage ao intercâmbio constante entre esses dois mundos. Então, nós temos o mundo da matéria, o mundo espiritual, onde o espírito ele vai o tempo todo interferir, principalmente através do
pensamento. E o pensamento aqui é uma palavra-chave, porque até a época de Allan Kardec, a gente não tinha ainda um estudo nem científico, nem filosófico, digamos assim, sobre o pensamento. Então, quando Allan Kardec traz essa ideia que o pensamento é uma produção do espírito, é uma irradiação do espírito e que ele pode se materializar nos dois mundos, por exemplo, como ele traz lá no último livro, a Gênese, né? Então, isso é uma revolução do pensamento, né? Da nossa compreensão sobre o que é o pensamento. Porque até então ninguém tinha conseguido, né, chegar em uma definição tão clara e ainda envolvendo os dois mundos. Então, quando Allan Kardec, ele, né, na primeira parte da obra, se a gente for pegar o livro dos Espíritos, ele apresenta a primeira parte, que ele vai chamar de uma parte ontológica, ele vai apresentar os conceitos básicos do seu objeto de estudo. Ele apresenta o seu objeto de estudo. Então, ele vai definir o que é o espírito, o que é matéria, o que é o FCU, né? O que é o FCU, pessoal? Todo mundo com os termos aqui? Fluido cósmico universal? Isso, fluido cósmico universal. Então, ele vai apresentar a estrutura conceitual. Então, ele vai falar tudo aquilo que não é espírito é matéria. Só existe duas grandes asas da criação. Não existe mais outra coisa. Deus, né? Ele criou, o Deus é aquele que cria, porém não é criado, ele é a causa primária. Se ele é a causa primária, ele não posso conceber epistemologicamente nada acima dele, não é mesmo? Então, Deus, ele é aquele que causa, mas não é causado, e ele dá origem a duas instâncias aí de criação divina. Ou é matéria, ou é espírito. Então, tudo aquilo que não é matéria é espírito. E tudo aquilo que é espírito, não é espírito, é matéria. E ele define. Qual é a definição de espírito que ele coloca? É o princípio inteligente. Né? O princípio inteligente da criação. Esse é o primeiro conceito que nós temos de espírito. Depois, ele vai falar assim, porém, o espírito não está sozinho. Ele precisa do ente material, ele precisa do princípio material, ele vai trazendo essas palavras primeiro, porque na primeira parte da obra, ele está preocupado em trazer o que é Deus, o que é espírito, o que é a matéria, então ele está querendo ir na essência, por isso que a gente vai falar na busca desse ser, na identificação, por isso que a gente fala ontologia. Tá certo? Então, essa é a primeira parte da obra. Então, ele está apresentando para nós. Aí ele vai trazer uma definição de matéria. A matéria é tudo aquilo que serve ao espírito. Para que o espírito possa atuar nos dois mundos, espiritual e material, ele precisa de uma matéria específica. Aí ele traz o conceito de perispírito, inclusive cunhado por ele, né? Ele mesmo, que, né, não foram nem os espíritos que disseram a Allan Kardec, ele mesmo teve a liberdade de elaborar esse termo para nós e dar o conceito, lógico, né, de acordo com todos os ensinamentos espirituais ali. Então, nós temos, né, a gente tem que estar muito bem definido isso, né? O que é o espírito? Né? A gente gosta de romantizar, né, até pelo caso das outras obras, é uma fonte de luz, é uma centelha divina, muito cuidado com esses termos quando a gente está falando de estudo. Tá? Isso é muito bonito numa palestra, é muito bonito numa poesia, mas quando a gente está falando o termo que é o espírito, a gente tem que ir no termo exatamente como Allan Kardec colocou para nós, como ele postou para nós. É a inteligência, né? É a criação inteligente do universo. E esse princípio espiritual, ele vai colocando para nós, ao longo da sua jornada evolutiva, ele vai se individualizando, né? Ou seja, ele vai se tornando um ser de fato. E esse ser, ele fica, durante essa caminhada toda, onde ele vai espiar em todos os reinos, o que vai acontecer? Ele vai sempre trabalhar a sua evolução, a sua vivência, nesses dois planos, material e espiritual. E aí chega na segunda parte da obra, que é a parte mais densa do livro dos Espíritos, a parte mais grossa, a gente for ver, ele vai trabalhar essa relação entre o mundo espiritual e o mundo
da matéria, o mundo físico, né? E ele vai, logicamente, desdobrar isso, ele vai trabalhar muito mais essa questão, esse intercâmbio constante entre o mundo espiritual e o mundo físico, na obra O Livro dos Médiuns, que é uma obra que a gente vai trabalhar bastante hoje, tá? Então, onde ele vai, então aqui, o Allan Kardec não está mais preocupado em definir os termos, ele já fez isso. Né, ele já apresentou para nós, agora ele vai estudar o fenômeno. Como que esse objeto de estudo, que é o espírito, esse ser inteligente, como que ele se manifesta, como que ele se apresenta no plano físico e no plano material, perdão, e no plano espiritual. Tá certo? Então ele vai trazendo para nós, né, como que essa vivência do espírito nos dois mundos, tanto que ele fala do desencarnado e também do encarnado, né, para a gente ter essa noção que realmente existe esse intercâmbio. E ele se dá através do pensamento. Então, por isso que o Allan Kardec teve que falar sobre o pensamento, teve que trazer para nós, pelo menos, uma tentativa, uma hipótese, sobre o que é o pensamento e como isso se manifesta nesses dois mundos. Por isso que ele já vai trazer para nós, olha, o espírito, já na segunda parte do livro dos Espíritos, depois do livro dos Médiuns, e depois na Gênesis, ele vai aumentando, né, o conceito. Ele vai falar, olha, realmente os espíritos se comunicam e a gente interage através do pensamento. E que esse pensamento, apesar de ser uma questão subjetiva, uma produção do espírito, que não é a matéria, ele, quando é irradiado, quando a gente externa ele pode se materializar. Isso deu base para ele trazer para nós sobre a oração, né? O que é uma oração, na verdade, sem ser sentido filosófico, né, no sentido mais científico da palavra. A oração é quando a gente está elevando os nossos pensamentos, e que isso quer dizer uma irradiação. Eu estou emitindo fluidos para aquela pessoa, por exemplo, que eu estou devotando a minha oração. Está chegando, é como se fosse um passo à distância, né, que hoje no nosso mundo a gente vai dando outros nomezinhos, né, dependendo do contexto. Mas é isso, eu estou irradiando através do meu pensamento. Aí depois chega lá na Gênesis, o Allan Kardec vai falar, por isso que a gente dá qualidade ao nosso pensamento através da nossa moral. E tudo isso, né, o pensamento é uma coisa tão importante, a gente tem isso em mente, em estudo constante, que é ele que vai ditar, né, os nossos fenômenos. É pelo pensamento, tanto que a gente vai intervir no mundo da matéria, quando a gente estiver desencarnado, né, ou quando a gente estiver encarnado também, tudo é através do pensamento. Inclusive, o pensamento é uma das bases aqui do que a gente vai estudar hoje, que é do fenômeno mediúnico. Alguma questão até aqui, pessoal? Deu para entender que nós temos esses dois planos e que o espírito, que é o nosso objeto de estudo aqui, ele interage nesses dois planos. Alguma questão? E todos, né? Todos, não tem nenhum ente que fica de fora desse jogo aqui entre esses dois mundos, tá certo? Não há seres à parte, né, que fique só lá no mundo espiritual, por exemplo. O espiritismo não tem essa ideia, tá certo? Então, e esse intercâmbio trouxe, né, o estudo desse intercâmbio trouxe muitas coisas importantes para o Allan Kardec trazer para nós os nossos conceitos, né? O Allan Kardec, por exemplo, quando ele começou a observar as mesas girantes, quando ele começou a observar que havia efeitos físicos, né, que são os efeitos que são impressionáveis, que qualquer um consegue perceber, ele começou a ver que realmente tinha um princípio inteligente por trás daquele fenômeno. Então, ele começou a estudar isso chamou a atenção do Allan Kardec. Olha, então, existem espíritos, existem almas de homens que não se encontram mais encarnados, que podem agir no nosso mundo. E como isso é possível? Como que ele consegue agir através, se a alma era até então, né, a alma humana até então era um conceito abstrato, metafísico, não tinha forma, porque pela lei natural, eu só posso intervir na matéria se eu estiver investida de uma matéria, não tem como,
né, uma questão, vamos colocar assim, algo que é imaterial, né, que o espírito, ele é imaterial, mas ele precisa de uma matéria para poder agir. Então, foi isso que o Allan Kardec ele começou a chamar a atenção e a desenhar para nós o início desse estudo dos fenômenos mediúnicos. Então, a pergunta foi, como que isso foi possível? Né? Então, por isso que a gente fala, né, que o Allan Kardec aqui, ele sai de uma ontologia, vai para uma fenomenologia, porque ele vai estudar o fenômeno, como que esse espírito atua na matéria ou nas matérias. Então, ele vai descobrindo esse intercâmbio, né, e desenhando para nós esse mundo espiritual. E ele, logicamente, ele vai, né, ele já traz esses conceitos iniciais, essa base desde o livro dos Espíritos, ele vai explorar isso no livro dos Médiuns, onde ele vai se dedicar realmente ao estudo desse intercâmbio constante que a gente vai chamar de mediunidade, né, que é a possibilidade, inclusive, do médium, ou seja, do ser encarnado, também atuar no mundo dos espíritos, porque não é um intercâmbio, não é só deles para cá, não, a gente também intervém no pensamento deles também. E ele vai trazer isso, né, o Allan Kardec, ele formula ali, né, dá para a gente colocar como hipótese, que ele coloca algumas perguntas que orientaram o trabalho dele, para ele poder escrever e trazer para nós esse guia de estudo que é o livro dos médiuns, né? Então ele vai se perguntar, o que o médium sente? Como que o espírito se aproxima do médium? Como que há a ligação? Como que eles conseguem se comunicar? Como que o espírito se sente quando está diante, como que o médium se sente quando ele está diante do espírito? Como que eu vou diferenciar o meu pensamento do pensamento da entidade espiritual? Como que eu faço isso, né? Como que eu percebo essa influência, já que no livro dos Espíritos já está dito ali, né, que o mundo espiritual atua na matéria, atua no nosso pensamento muito mais do que a gente imagina. Como que isso é possível? Então, Allan Kardec foi fazendo essas perguntas, que era possível, inclusive, observar na própria experiência empírica, e ele, lógico, ele foi colocando isso numa cadeia de raciocínio, usando o método, né, qual método que ele coloca, né, então ele usou os dois métodos, o dedutivo e indutivo, tá certo? Então, por isso que ele foi construindo para nós essa fenomenologia do espírito, que vamos chamar aqui, né, se a gente for colocar aqui, como a gente costuma chamar, de mediunidade. Então, só com fatos aqui observáveis. Então, o Allan Kardec observou, ele catalogou, e depois ele construiu para nós um guia, né, como trabalhar de forma segura e ética com tudo isso aqui que a gente está chamando de fenômeno mediúnico. E tem uns conceitos antes, né, que a gente precisa, para a gente poder avançar, inclusive no âmbito prático, a gente precisa ter isso bem, assim, não é para decorar o conceito, mas para a gente entender o conceito, senão a gente não consegue entender mais nada que o Allan Kardec coloca para a gente. A gente começa a reproduzir coisas que realmente não foi nem ele que trouxe, nem ele que escreveu. Então, a primeira parte, né, o primeiro conceito, vamos colocar assim, master aqui, é a pergunta, né, como que o espírito consegue intervir na matéria? Ele só consegue intervir na matéria, ou estar na matéria, porque ele é revestido de uma matéria especial, chamada de perispírito. É uma matéria, né, que aos nossos olhos da carne é uma matéria invisível, porém, ela que reveste o nosso espírito, tá? Então, ela tá, o espírito, ele não é uma luz, né? A luz é uma questão que é uma questão física, né? Então, por isso que a gente tem muito cuidado com essa definição poética. Então, nós temos o princípio inteligente, que é revestido por uma matéria semi-espiritual, ou chamado de corpo fluídico, é um fluido, que deriva do FCU, ou seja, todas as matérias, elas têm uma mesma origem, o fluido cósmico universal. Quando Allan Kardec, né, está apresentando para a gente o que é o espírito, o que é a matéria, ele vai se deparar com o princípio material.
E ele fica em dúvida, isso confunde Allan Kardec, e ele pergunta aos espíritos, a gente consegue perceber isso na própria questão que ele faz, ele fala assim, então peraí, então nós temos Deus, espírito, matéria, e temos um princípio material, ele é um quarto elemento ali? Não, não é. Então, a matéria, nós temos ela como conceito. O que é matéria? Tudo aquilo que serve de apoio ao espírito, para o espírito poder sobreviver ou ele poder agir na matéria, tanto do mundo espiritual quanto do mundo material, ele precisa da matéria. Agora, da onde deriva todas as matérias? Aí eu já saí do conceito, mas estou falando do mesmo ente, tá? Então, eu saí do conceito, agora eu estou falando qual é a função. Por que eu preciso do FCU? Porque é ele que vai dar origem a todas as matérias que a gente precisa. Né? Lembra, né? Quando a gente vai perguntar da causa, a gente vai, a causa primeira aqui, tá? De toda a matéria deriva do fluido cósmico universal. Então, a gente precisa entender isso. Muitas vezes a gente decora o que é o fluido cósmico universal, mas a gente não consegue entender essa dinâmica. Tá? Então, da onde deriva toda a matéria? Se a gente for pegar a mesa, por exemplo, e for pegar a causa da causa de todas a matéria, de todos os elementos que revestem essa mesa, a gente vai chegar no fluido cósmico universal. Se a gente for fazer isso com o perispírito, vamos chegar na mesma causa, que é o fluido cósmico universal. Tá certo? Então, Deus criou essa matéria mãe, vamos colocar assim, que vai dar origem a todas as matérias que revestem o universo todo, não é só o planeta Terra, ou não é só o mundo físico, é tudo, tá? Então, acontece que a gente ainda não tem a capacidade de entender a natureza de fato desse fluido cósmico universal. Então, desde a época de Allan Kardec, hoje nós temos, obviamente, mais, vamos colocar assim, os elementos básicos da própria ciência evoluiu, mas mesmo assim ainda somos incapazes de chegar na natureza. Qual é a natureza desse FCU, por exemplo, se a gente fosse perguntar na nossa mente? E a gente vai ter resposta que a gente ainda não tem, vamos colocar assim, evolução, para poder até entender, né, até os espíritos falam na Kardec, vocês não têm nem linguagem, a gente não consegue nem explicar, porque vocês não vão conseguir compreender, né, como se a nossa linguagem ainda fosse muito primária. Então, a gente não vai conseguir explicar. Então, nós sabemos que temos uma mãe, aí de todas as matérias, que dá origem a tudo. E essa mãe, né, deu origem à principal matéria que permite o espírito agir tanto no mundo espiritual quanto no mundo material, que é o seu corpo fluídico, que é o seu perispírito, tá? Esse corpo fluídico, ele vai se transformando, tá? A gente não troca de corpo fluídico, tá? Quando você ouvir isso, tá errado, não troca. A gente modifica essa matéria, porque ele já traz na sua, como ele é matéria, né? Ela é o quê? Ela tem... Igual que a gente pensar na aula de química, né? Quando o professor está ali explicando a matéria, ou de física, né? Ele vai ter algumas qualidades que permitem que ele se transforme. O espírito não, né? O espírito, ele é imaterial. Se a gente nem consegue compreender o fluido cósmico universal, quiçá o espírito. Mas nós temos, assim, alguns conceitos, algumas ideias que faz com que a gente afirme que eu não posso dividir o espírito, por exemplo. Eu não posso manipular o espírito nesse sentido físico-químico. Agora, posso fazer isso com o meu perispírito, porque ele é matéria. Então por isso que ele evolui, quando ele evolui, ele quer dizer que ele vai mudando a sua plástica ali. Entende? Então, a partir do momento que o espírito ele vai avançando, vai ganhando uma nova forma de corpo, o perispírito é o primeiro a ser mudado, tá certo? Então, por isso, quando a gente está lá na aula do EJA, né, o instrutor, ele explica para a gente a questão do homem trino, né? Então, nós temos o espírito, essa essência inteligente, esse princípio inteligente, que está totalmente ligado ao corpo, né, essa matéria, a principal matéria do nosso FCU, que é o perispírito, e ele que permite, inclusive, que a gente possa se ligar num corpo material. Então, quando nós estamos falando de
encarnação, ou seja, a volta desse espírito ao mundo da matéria, e ele vai ganhar um novo corpo físico. Esse perispírito precisa se ligar, molécula a molécula, como diz Allan Kardec, ao novo corpo físico. E é ele que dita tudo, tá? O corpo físico, obviamente, é uma instância que ele vai exercer influência, senão a gente não teria um motivo de tê-lo, mas quem é que vai ditar exatamente como esse corpo físico vai ser, qual é a bagagem que ele vai ter, isso já está tudo no nosso perispírito. E por que a gente consegue fazer isso? Porque ele é a matéria. Por isso que ele é modificável. Ele pode mudar, de acordo com o meu plano, né, de acordo com o meu novo objetivo nessa nova vida física. Então, eu só consigo atuar na matéria porque eu tenho o meu perispírito. Pode falar, Vanderlei. Não, sou eu, Ana. Desculpa, Valéria? Eu achei que era o Vanderlei. Pode falar, Valéria. Ana, não sei, posso estar falando uma grande besteira, mas quando você falou que o espírito ele não se modifica, que é somente o perispírito, certo? Nós fomos criados simples e ignorantes. Então, Sim. Toda essa evolução que a gente passa, essa transformação moral, espiritual, ela fica registrada toda no perispírito. Não. Eu falei a mudança físico-química, material, tá? Eu não posso falar que materialmente o espírito se modifica porque ele é imaterial. Ele não tem as qualidades de uma matéria. Então ele não é plástico, ele não tem cor, ele não tem força, energia, perdão, que são qualidades, tá? Dos fluidos, ou melhor dizendo, da matéria. Tá? Agora, toda a minha bagagem subjetiva, inteligente, ou seja, a minha capacidade evolutiva moral, fica no espírito. Tá? Então, assim, quem é o inteligente? Quem é que apreende? Quem é que evolui? Tá? É o espírito. O seu perispírito, ele acompanha no sentido plástico da palavra, porque eu preciso dessa matéria para poder atuar. Sem isso eu não atuo, sem isso eu não trabalho, tá certo? Então, e até a modificação é só essa modificação plástica que você disse. Isso, e exatamente, é questão química e física ali desse corpo fluídico. Entende? Então, assim, eu não tenho, eu não posso falar que eu vou fazer isso com o espírito, porque o espírito, ele é tudo menos matéria. Aliás, o espírito o que ele é? O princípio inteligente, a essência inteligente, mas ele não é matéria. Tá? Ele precisa da matéria, da primeira matéria que ele precisa, que é essa matéria que vai ditar tudo para ele, aliás, que vai servir, né? O próprio Allan Kardec fala, a matéria é tudo aquilo que serve o espírito, né? Quando ele está lá naquela parte ontológica ali. Então, isso é um conceito que a gente tem que ter no coração, senão a gente não consegue avançar, tá? Então, o perispírito, ele apenas serve ao espírito, para ele poder atuar para ele poder fazer essa viagem, ou no mundo espiritual, ora no mundo espiritual, ora na matéria, volta para casa, volta de novo para a matéria, entendeu? Para ele conseguir fazer esse intercâmbio. Senão, ele não consegue existir. Tá? Então, por exemplo, quando o espírito foi criado simples, quando a gente fala a palavra simples, a gente cria assim, simples e ignorante, mas aí chega alguém, explica isso para mim. O que é simples e ignorante? A gente vai entender só no sentido moral, mas não, é no sentido plástico também. No sentido material também. Nós somos simples, aliás, a gente somos simples no sentido de tecido espiritual. O nosso perispírito, quando o espírito ali é um princípio inteligente, ele não tem ele não tem ainda evolução, aliás, ele não conseguiu ter todas as suas potências, porque ele não evoluiu ainda. Ele ainda vai caminhar, como todos nós estamos no caminho. Então, ele vai se desenvolvendo. Tá certo? Por isso, quando a gente fala assim, o espírito de luz, né? O espírito de luz, ele é realmente de luz, ele irradia.
né? Não foi à toa que Paulo de Tarso ficou cego ao ver Cristo. Ele irradia, tá? Então, que a gente vai chamar, que eles daqui não vamos chamar de aura, tá? É irradiação, é o que o espírito está emitindo ali. Mas por quê? Porque o perispírito, de espírito evoluído, já tem, ele já é uma matéria totalmente, ele, inclusive, ele sabe controlar o seu perispírito, o seu corpo espiritual, entende? É diferente da simplicidade de um perispírito que acabou de ser modificado ali para poder abrigar aquele espírito que acabou de nascer. Né? Lembrando que Deus está criando, nunca para de criar, né? Ele está criando o tempo todo. Então, ele criou, pegou aquele espírito simples e pegou uma matéria simples compatível à sua evolução, que é zero, é inicial, ele vai iniciar ainda a sua evolução. E ele é ignorante por quê? Aí sim é no sentido moral, porque ele ainda não conseguiu apreender tudo aquilo que a moral exige de nós, a evolução moral. E só vamos deixar de ser ignorantes quando a gente chegar no mundo dos espíritos, no nível dos espíritos puros. Aí sim a gente pode tirar essa palavra, ela vira museu, entendeu? Mas antes disso, enquanto a gente está nessa evolução moral, ainda somos ignorantes perante toda a divindade, entende? Então é nesse sentido. E esse perispírito, né, colocando aqui, então é ele que permite ao espírito, ele que dá tudo ao espírito para que ele possa viver nesses dois mundos. Isso que é importante aqui para nós, tá? Então, toda a sensação, né, como eu coloquei ali, olfato, visão, audição, todas as sensações que a gente experimenta na matéria, dá a sensação que é o nosso corpo físico, sim, ele vai expressar para nós, tá? Mas quem aprendeu e quem vai gravar aquela memória, segundo a doutrina espírita, é o nosso corpo espiritual. Certo? Então, por exemplo, quando eu estou ali na cabine de passe, por exemplo, estou recebendo fluido, né, o passe ali. Quem assimila primeiro? O perispírito. E é ele que transmite novamente para o corpo, só que isso é instantâneo, por isso que a gente não percebe. Nossa, primeiro estou recebendo, não, a gente está recebendo. A sensação que nós temos, tá, é que é o corpo físico que está atuando ali. Mas, na verdade, é o nosso perispírito que primeiro absorveu aquele fluido, por exemplo, e depois ele jogou para o corpo, que também precisa. Por isso que no passe a gente precisa do fluido do animal também, ou magnético, né, que é para poder abastecer as questões do nosso corpo físico. Por isso que quando nós estamos encarnados, a gente vai falar, né, do homem trino. Mas o que é importante a gente colocar aqui, tá? Que esse corpo espiritual que a gente ganha quando a gente é criado, ele não é só para determinar a forma ou a espécie que nós vamos ter encarnado, tá certo? Ou desencarnado. Ele existe para que ele possa transmitir as sensações e para que ele possa atuar no mundo da matéria. Então, quando um espírito se comunica com o médium, seja de efeito físico ou inteligente, ele só consegue porque ele conserva, após a morte do corpo físico, o seu perispírito. Tá certo? A gente nunca vai ver um espírito sem perispírito, não existe isso. Tá? Por mais evoluído que seja, quanto mais evoluído ele vai deixar de ter o seu corpo fluídico? Não, tá? Porque ter matéria não quer dizer ser inferior. Tem matérias inferiores e tem matérias sublimes, entende? Então ele nunca vai deixar de ser, tá bom? Né? Então, esse envoltório aqui, ele serve, né? Ele serve para poder ligar ao nosso corpo físico quando a gente está encarnado, serve para a gente poder atuar, né? Em conseguir se comunicar com o médium quando a gente se encontra no mundo espiritual, para que a gente possa viver numa colônia espiritual, por exemplo, que é toda fluídica, eu preciso de perispírito, senão não consigo, né? Então, por isso que a gente nunca consegue conceber, tá? Um espírito sem o perispírito. E eu não consigo também fazer nenhum fenômeno mediúnico sem perispírito. Por isso que quem está estudando a mediunidade, a gente tem que dominar muito bem o que é esse perispírito, tá? Dominar o conceito mesmo que o Allan Kardec traz para nós,
né? Por exemplo, essa questão que a Valéria, só um pouquinho, Selma, essa questão que a Valéria colocou, né? Então quer dizer que a evolução espiritual, a evolução moral, ela fica no perispírito, ela fica no espírito. Há uma confusão, tá? Ainda tem uma confusão de conceitos aqui, que é que acredita que essas questões ficam no nosso perispírito, mas não, é o espírito, tá? Por isso que a gente tem que dominar bastante. Pode falar, Selma. Oi, Ana, uma dúvida aqui. Aquela analogia do abacate, né, para representar assim bem simples, né? O espírito, o corpo, o espírito, o perispírito e o corpo. É real Sim. aquilo? Porque no ESD, eu lembro que, no ESD não, no mediúnico, Aham. foi falado que eles não estão juntos, ficam ao redor. Eles Eu não, ficam ligados. Eles eu não ficam consigo ligados. entender, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço, Sim, né? sim. Duas matérias, eu não lembro bem como foi falado, já faz um tempinho que eu terminei o mediúnico. Uhum. Mas eu fiquei assim, agora você tocou no assunto, eu lembrei disso. Aí eu queria ouvir a sua opinião, né? A sua explicação. Sim. A questão é o seguinte, a gente tem que ir na fonte, por isso que eu coloquei aqui, ó, é o elo de ligação entre a alma, né? Se a gente for ver aqui do lado esquerdo, tá? O Allan Kardec traz essa definição, tá? Então não é uma opinião minha, não é uma opinião, é exatamente como ele traz na obra, tá? Essas analogias da caneta, do abacate, sinceramente, você joga no lixo. Isso, você vai entender totalmente errado e não é isso, tá? O perispírito, ele se liga ao corpo físico desde a primeira matéria ali, desde a barriga da mãe, né? A primeira célula ali, ele se liga célula a célula, e é ele que vai dar vitalidade, inclusive, tá, ao feto ali, à matéria ali. E ele está o tempo todo ligada. Então, não é que um está dentro do outro, como fosse abacate, tá? Isso é uma interpretação que não bate com o que o Allan Kardec traz, porque vai dar aquela sensação, né? Não, ele está ligado pelos laços fluídicos, né? Que depois o André Luiz vai chamar de fios de prata, né? Mas são os laços, ou seja, a gente se liga na matéria de acordo com né, a gente vai se formando ali na barriga da mãe e os órgãos eles vão se formando também e esse perispírito ele vai vitalizando, tá certo? Por isso que depois em algumas obras o André Luiz traz isso mais profundo, né, quando ele vai falar que quando que durante, né, a mãe está gerando o filho, né, aquele perispírito, ele recebe tipo no mundo espiritual, né, um passe, justamente para que ele possa receber essa ajuda, para que ele possa vitalizar os órgãos e aquele órgão nasça, né, ele se forme e ele se mantenha vivo. Que esse é o nosso objetivo, tá certo? Enquanto isso, ele vai o quê? Ele vai se interligando célula por célula, tá? Então, Allan Kardec traz isso desde a primeira obra e depois no capítulo 14 da Gênesis, ele vai, inclusive, trazer essa palavra, né? Essa expressão, perdão, célula por célula. Então, o nosso perispírito está ligado à nossa matéria, célula por célula. E o que é o desencarne? É justamente esse deslace. Ou seja, os fios, eles vão se rompendo, né, de vez, para que a alma possa desencarnar, né? Ou seja, houve a morte do corpo físico, né? Essa matéria bruta, ela morreu, ela perdeu a vitalidade, e logo depois, imediato, tá certo? Os laços, eles começam a se romper, os mesmos laços que começaram a se unir desde quando esse espírito se encontrava no útero materno, entendeu? Então, por isso que a gente está o tempo todo. Agora, quando eu vou trabalhar na área mediúnica, quando eu estou no sonho aí, essa alma vai se emancipar, tá? Não há um rompimento do laço,
tá? É uma emancipação, justamente porque o perispírito é o quê? É elástico, ele é plástico, ele é uma matéria, tá? Ele tem densidade, então ele consegue se modificar. E o espírito, onde está o espírito? Está por todo o perispírito. Tá? Ele não está ali, né? A gente tem ideia que ele está. O Allan Kardec faz essa pergunta, né? Aonde está o espírito? Né? Ele está na cabeça? Em qual parte né, do corpo, do corpo espiritual? Aí, né, os espíritos falam que a gente não tem muita linguagem para poder entender, mas ele fala que está, que é uníssono, ou seja, está por todo o corpo. Tá certo? Por isso que a gente, já é difícil a gente compreender, né, porque o próprio Allan Kardec fala, né, dessa questão que a gente tem pouca linguagem, agora, a gente tem que pelo menos entender aqui, né, o que ele já tem de pronto aqui para a gente compreender, né, então, é aquela ideia, né, voltando, Selma, aquela ideia do abacate, essas coisas, isso aí dá para a gente explicar quando a gente é lá para quem está dando aula para criança, que é mais difícil, né, mas não no EJA. No EJA já teria que trazer aqui a fonte, né? Por isso que eu falo, vai na fonte, né? Vê exatamente a palavra que o Allan Kardec colocou, tá? Então, ele fala o tempo todo, há uma ligação fluídica, né? Que se liga ao corpo físico, célula por célula. E quando nós estamos, né? E por que que isso é importante quando nós estamos falando de mediunidade? Porque eu não consigo produzir nenhum tipo de fenômeno mediúnico se eu não conceber o perispírito. Porque só existe o fenômeno mediúnico porque há uma ligação fluídica entre perispírito para perispírito. Se eu conceber um espírito, vamos colocar como hipótese, que não esteja, perdão, com a sua roupa fluídica, com o seu perispírito, ele não atua. Ele não atua. Né? Então, por isso que o Allan Kardec definiu muito bem quando ele vai definir o que é matéria. O que é matéria? É aquilo que serve de intermediário, aquilo que está a serviço do espírito. E tudo isso, né? E é por isso que o Allan Kardec ele traz essa própria explicação, né, de como que a mediunidade acontece, né, com esse intercâmbio entre os dois mundos. Ele vai falar, olha, não há nada de sobrenatural, ou de não é nada, vamos colocar assim, de algo que a gente não possa explicar. Pelo contrário, as próprias leis divinas ou leis naturais conseguem explicar por que o fenômeno mediúnico é possível. Porque nós temos dois entes ali que se comunicam através de uma afinidade fluídica e eles conseguem ali fazer a comunicação ou produzir o fenômeno mediúnico porque há o perispírito. Tá? Então, por isso que o perispírito é muito importante a gente estudar e se aprofundar, tá? Não desmerecendo os cursos iniciais da casa, lógico que não, mas a gente não pode ficar só com o conceito ali que o professor do Ed colocou, tá bom? Porque senão a gente não consegue entender. A gente vai ter, por exemplo, médios já prontos, vamos colocar teoricamente prontos na casa espírita, que não conseguem entender esses conceitos. Isso vai afetar, isso não sei o que eu estou falando, o próprio Allan Kardec fala isso, vai afetar a sua produção mediúnica. Ele vai estar ali apenas no sentido do fenômeno da palavra. Ele não vai conseguir entender e nem explicar o que acontece com ele. Tá certo? Então, assim, nossa, por que eu sinto, porque quando eu estou ali num transe mediúnico, outra palavra que nós vamos estudar, eu consigo, por que eu sinto muita dor de cabeça, que essa dor de cabeça é do espírito? E isso é muito fácil explicar quando a gente está dominando ali esse conceito aqui, porque é de perispírito para perispírito que a gente transmite as sensações. Então, por que eu, médium, consigo sentir a sensação daquele espírito? Justamente porque ele consegue transmitir através do seu perispírito para o meu, tá certo? Ele me dá essa sensação ali. Então, como se eu estivesse realmente interpretando, né, sentindo o que ele está sentindo. Né? Agora, quando eu não consigo dominar isso, né, isso afeta, inclusive, a produção mediúnica, né, quando a gente não está entendendo exatamente o que está acontecendo. Pessoal, alguma dúvida ainda sobre o perispírito?
a função dele, por que que ele existe, a importância da gente estar estudando. Ele molda o nosso corpo físico, né, Molda. Carol? Porque, assim, nós temos registros, né, gravado neles antes de nos reencarnarmos. Sim. Por exemplo, aquele que você perdeu uma mão, que fez alguém perder a mão, ele vem já com aquilo no perispírito, né? Então, nós somos moldados pelo perispírito, tipo de altura, tudo. Sim. A gente é Sim. moldado, que é o que a gente tem que ser, né? Exatamente, a gente traz todo, justamente por ele ser elástico, plástico, operável, né? Eu consigo vamos colocar assim, todo o suporte que eu preciso ter, tanto, entre aspas, bom ou ruim, né? Na outra vida, até mesmo, né? As nossas mazelas, né, tudo aquilo que eu preciso dar conta numa próxima vida, eu preciso de um perispírito que esteja pronto para isso, formatado para isso, tá certo? Então, vamos supor que nós estamos com o espírito, ele vai encarnar, mas ele já é um espírito que ele está ele já não tem tanta vitalidade, o próprio corpo espiritual dele, que se encontra ainda no mundo espiritual, está doente. Não é porque ele vai ganhar um novo corpo, que ele vai ganhar um corpo zero, que esse corpo vai vir, por exemplo, como hipótese, tá bom? Vai vir totalmente são. Não, ele precisa, inclusive, vir na matéria para que ele possa até ajudar nessa cirurgia, entre aspas, do nosso corpo espiritual. Ele precisa voltar, ou seja, fazer esse intercâmbio do caminho de volta. Entendeu? Então, é por isso que isso é uma das hipóteses, tá? E não que explica por que algumas pessoas já nascem muito doentes, ou já nascem com uma potência que muitas vezes nem a genética material Consegue explicar. Consegue explicar. Ele já traz isso como se fosse uma genética espiritual. Né? Essas anomalias vêm tudo no perispírito, né? Exatamente. E eu encaro o perispírito, assim, na minha ótica. Sabe a parafina, assim, quando esquenta ela, depois ela vai esfriando, vai moldando, por exemplo, você quer moldar a mão. Eu Isso. penso assim, não sei, que ele seria mais ou menos Sim. maleável, né? Exatamente. E como ele é matéria, e toda a matéria eu vou dar forma nele e vou dar qualidade a ele através do pensamento. Vamos dar outro exemplo, quando nós temos um espírito que tem que ter um vício, e quase todos os vícios, ele tem uma plataforma moral primeiro, né? Há uma, vamos colocar assim, uma dificuldade moral daquele irmão, e ele desenvolve o vício ali. É lógico que essa moral, né, essa própria dificuldade está no espírito, é dele, ele que é o ser inteligente, ele que infelizmente, se deixou criar aquele vício. Mas o seu corpo espiritual e o seu corpo físico serão afetados. Mas quem é o responsável? Quem é que escolheu, que deliberou, por exemplo, a cair no vício, vamos supor? Tá? Isso de forma bem grotesca, tá, gente? É o espírito. Tá? Mas... Ele que deliberou para isso, ele que se deixou. Né? Pode falar. A gente também pode mudar, né? O nosso perispírito vem, por exemplo, para perder a mão. Aí a pessoa trabalhou no bem, perdeu a ponta de um dedo. Então a gente também muda para melhor. Como verdade, a gente pode agravar também, né? O nosso perispírito com a nossa ignorância. Agravar não digo, né? Porque a gente não retrocede, mas a gente estaciona, muitas vezes. Isso acontece, né? Dá uma sensação moral ali, subjetiva, que a gente está piorando. Nossa, estou piorando a situação. Não, a gente não está piorando. A gente parou ali, né? Então, parou e a gente não conseguiu dar muitos passos. Né? Mas o próprio Allan Kardec diz, né? Nenhuma evolução dá saltos, né? Então, isso já é esperado. É por isso, né, como você bem lembrou, tudo isso a gente vai resumir em uma palavra, misericórdia. Por isso que a misericórdia divina não é uma coisa por acaso, ela é da lei natural também. Porque imagina se a gente tivesse, né,
que pagar tudo, né, como fosse a lei de Italião, não é por essa lógica, né, é mais por uma lógica do mérito, né, numa ética do mérito, ó, aquele espírito, ele está saindo melhor do que a gente esperava, então vamos amenizar isso, vamos dar outra oportunidade. E isso, inclusive, é conversado com ele durante o sono, né, o sonho, ele se emancipa, e isso pode, né, a gente tem ideias sobre isso, né, informações sobre isso, que espíritos, eles conversam durante o sonho, e aí o que acontece? Ele vai ganhando essas novas oportunidades. Outra coisa, nós temos o nosso anjo da guarda, né, o nosso espírito protetor, ele também advoga ao nosso favor. Ele não só orienta, mas como ele também nos defende, ele também falou, não, mas olha, ela está melhorando, né, vamos dar mais uma oportunidade, vamos amenizar essa dor, né, não é salvar o espírito, né, porque ele precisa, inclusive, passar por aquilo, porque aquilo é uma educação moral para ele, em primeiro lugar, né, e o fato dele, né, dele ter ajuda, ou do anjo da guarda, ou da própria equipe espiritual, não vai mudar a rota dele, mas ameniza e ajuda muito, né? Dá aquela sensação, não, a certeza que nós não estamos sós, né? Então, isso, os romances espíritas, inclusive os romances espíritas sérios, tá? Trabalho com essa temática, adoro falar sobre processos obsessivos que mancham o seu corpo espiritual, e que vai o espírito, o anjo da guarda, né, tá ali, tá vendo que a pessoa na nova encarnação, aquele espírito na nova encarnação está fazendo caridade, ele tá mudando o pensamento dele, e aí né, ele ganha mais força, enfim. Então, trabalha com essa temática aqui, né, com essa questão que o nosso perispírito, ele é modificável, sim. Então, ele vai ter a forma e ele vai ter a própria, vamos colocar assim, a vitalidade mesmo, de acordo com o que a gente precisa na vida, né, da conta daquele recado atual. Alguma questão, pessoal, que vocês gostariam de colocar sobre o perispírito? Vamos avançar aqui, então. Olha aqui como foi apresentado, né, como eu coloquei aqui para nós. No livro dos Espíritos, né, o Allan Kardec vai trazer para a gente o conceito de perispírito, né, ele se preocupa muito com isso, ele vai trazer o conceito, o que é o perispírito, por que ele serve, tá certo? Depois, ele vai, no livro dos médios, vai trazer o perispírito agora como ferramenta de trabalho. Se eu não tiver o perispírito, sem essa matéria, não existe comunicação mediúnica. Então, aqui eu tenho o conceito, depois eu tenho uma estrutura do perispírito, né? Então, eu já sei o que ele é, e agora eu vou ter a função. Ele agora como uma ferramenta de transmissão fluídica e que possibilita a comunicação mediúnica, ou o fenômeno mediúnico, tá certo? Então, ele é a chave, como eu coloquei, ele é a chave central, teórica ali, para que eu possa explicar todos os fenômenos mediúnicos passam pelo perispírito, todos, tá? Sem exceção. Depois, na Gênese, ele vai aprofundar esse sentido, agora ele vai realmente trazer para nós, como o nome diz, a própria Gênese, a origem do perispírito. Quem é que deu isso? Vai trabalhar muito melhor a primeira parte do livro dos Espíritos, essa ontologia, ou seja, essa Gênese, falando que o perispírito deriva do fluido cósmico universal, dessa matéria-mãe, tá certo? E é nessa obra também que ele deixa claro que a gente não troca, né? Por exemplo, o Allan Kardec fala muito dos intercâmbios entre mundos, não só de mundo espiritual e mundo físico, mas também de planetas, né? Então, estamos no planeta Terra, na próxima vida, a gente pode reencarnar em outro planeta. Então, para que eu possa reencarnar em outro planeta, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer uma plástica,
no meu perispírito, eu tenho que me adequar, tá certo? Às qualidades fluídicas que revestem aquele planeta. Mas nos planetas mais evoluídos, o perispírito é mais sutil. Isso. Não é pesado que nem o nosso, né? Exatamente. Então, ele precisa modificar o seu perispírito. Então, isso é muito comum, né? Apesar de ser um tema que a gente pouco estuda, né? Mas o Kardec aborda bastante na Gênese, inclusive, no Céu e Inferno, na Revista Espírita, as encarnações, perdão, em outros mundos, tá certo? E, lógico, que toda essa bagagem aqui, né? Ele precisa fazer essa plástica aqui, tá? Então, mas como ele deriva do fluido cósmico universal, ele já traz isso em potência, ele consegue se modificar tranquilamente. E os espíritos, como a nossa colega aqui falou, mais evoluídos, eles já modificam tranquilamente pelo pensamento deles o seu corpo espiritual. Eles mudam de forma, né? Eu quero pegar, por exemplo, a forma de como eu fui há 4 vidas atrás. Porque eu tenho, né, logicamente, eu faço isso porque eu tenho um objetivo específico, né, eu consigo fazer isso, caso eu seja um espírito que consiga, que tenha essa ciência, tá certo? E isso não pertence, tá, a um detalhe, isso não pertence só aos espíritos de luz, tá? Nós temos espíritos, vamos colocar assim, sem muita luzinha, né, ainda ligado ao mal, por exemplo, ao mal moral, que consegue, sim, mudar o seu perispírito, tomando forma de animais, por exemplo. Tá? Se fazendo de bonzinho, trocando, sabe? Existe espíritos assim também. Tá? E até porque eles fazem isso através do pensamento, e ele não tem falando o pensamento, só o pensamento elevado, não, é o pensamento. Né, as nossas qualidades morais, né, que vai dar qualidade ao fluido ali. Mas como a gente está falando, todos os espíritos que souberem, que tiverem essa ciência, conseguem sim modificar o seu perispírito por ele ser matéria, por ele ser plástico, tá certo? Então, né, só para a gente entender aqui, né, a evolução do próprio conceito, né, e qual foi o foco que o Allan Kardec deu. Então, primeiro ele deu o conceito, depois ele apresentou o perispírito como ferramenta para a própria comunicação mediúnica, e depois ele trabalhou com a origem, tá certo? O mesmo ele fez com o conceito de mediunidade, né, ele traz para a gente, né, desde o livro dos Espíritos, ele traz para a gente que todos nós temos a capacidade de sofrer a influência do mundo espírita ou do mundo espiritual, não importa qual o grau, todos nós temos seja uma intuição, uma visão, qualquer tipo, né, de contato que a gente pode ter com o espírito, todos nós temos um dia, seja através de sonhos, né, ou seja, não é só os médios ostensivos, tá, ou seja, todos nós somos médios, que é o que ele vai trabalhar no livro dos médios, onde ele vai trazer essas questões, né, principalmente no item 159, onde ele vai falar que todos nós encarnados, por mais que a gente não traga no nosso perispírito a questão, vamos colocar assim, a missão de ser médiuns, né, o nosso perispírito não seja programado para que a gente possa trabalhar com isso, tá, na nossa vida atual, mas a gente traz a capacidade anímica, essa capacidade de poder perceber o mundo espiritual. E só por isso podemos ser chamados de médiuns. Tá? Então, o médium, a definição clássica aqui do Allan Kardec não é só aquele que aquele que dá a comunicação, que a gente conhece como médium, por exemplo, Chico Xavier, né, o médium que trabalha na nossa casa espírita ali no grupo. Não, todos nós somos médiuns. Por mais que a gente não perceba isso, mas a gente consegue sofrer a influência. Então, por exemplo, se eu estou aqui na minha casa, eu posso não perceber que há uma entidade espiritual aqui, que há um espírito aqui comigo, mas ele está me intuindo, e isso já é já estou colocando aqui em exercício a minha faculdade mediúnica. Entende?
Então, não é só aquele médium que trabalha, tá? Então, por isso, a esses nós vamos reservar, né, os médiums, como Allan Kardec coloca, como médiums prontos, né? Ele usa esse termo, essa frase, médiums prontos. Os médiums prontos é o que a gente comumente chama na casa espírita, né, ou no movimento espírita, de médiuns ostensivos. São aqueles que são prontos para o trabalho, tá? Mas esses não são todos, que eles não vamos colocar assim, não tiveram ali no seu mapa encarnatório essa missão. Por isso que muitos de nós, a gente pode ir para a casa espírita, fazer todos os cursos, se colocar em exercício, para que a gente possa ver ali se eu consigo desenvolver uma atividade mediúnica, mas eu posso passar por todo o curso, repetir o curso e não desenvolver. Por quê? Eu não tenho esse compromisso. Tá? Para que a gente possa ter esse compromisso, eu tenho que trazer já essa potência no meu perispírito, que, lembra que não é ele que deu forma ao meu corpo físico, e o meu corpo físico vai estar preparado para isso. Por isso que o Allan Kardec vai falar que a mediunidade, ela é orgânica, ou seja, não é só orgânica do corpo físico, tá? É orgânica de toda a matéria ali. Tá? Essa matéria precisa estar preparada para que eu possa ser esse médium pronto ou esse médium ostensivo. Tá bom? Então, é o que ele vai trabalhar aqui no livro dos médiuns, né? E depois, na Gênese, o Allan Kardec vai trabalhar o conceito, né, de médiuns e de fenômeno mediúnico através da ótica fluídica. Ele vai colocar para nós por que isso acontece. Agora, né, nós já temos a ciência espírita um pouco mais madura, vamos colocar assim, com os conceitos e os seus termos mais bem colocados, e onde agora ele vai explicar melhor. Né? Olha, acontece o fenômeno mediúnico, porque o médium, ele tem um perispírito, o espírito comunicante também também é revestido de um corpo fluídico, então é uma matéria com outra matéria que se liga de forma fluídica, e quem vai dar a qualidade a tudo isso é o pensamento e a vontade. Então, o espírito comunicante, ele só vai se comunicar porque ele quer. E ele precisa encontrar ali um médium que esteja na mesma vibração fluídica, ou seja, tenho que ter uma afinidade fluídica. Então, isso, né, apesar do Allan Kardec já ter desenhado isso desde o livro dos médiuns, é na Gênese onde a gente vai perceber essa dinâmica fluídica se desenhando melhor. Tá? Então, aqui, só para a gente ter um exemplo de uma evolução de conceitos. Alguma dúvida, pessoal? Bom médium não é aquele que tem comunicação fácil, é aquele que tem a comunicação com os bons espíritos. Sim, é aquele que realmente se entrega ao exercício, né? Uhum. De acordo que tem uma ética de trabalho, que tem um compromisso de estudo, né? Por que ele vai, né? Qual o tipo de trabalho que ele vai se ligar, né? Então, esse é o bom médium, né? O bom médium é aquele que é um bom espírita, que é um bom cristão. Então, não tem como a gente separar essas instâncias, entende? Então, o bom médium é aquele que entendeu, né? É aquele que entendeu a oportunidade que tem de ser médium. Tá certo? Outros conceitos aqui, pessoal. Então, nós já aprendemos, né, o conceito da faculdade mediúnica e desse intercâmbio entre esses dois mundos. Já entendemos que todo mundo é médium, no sentido mais largo da palavra, tá certo? É lógico, né, que entre todos esses médiuns, alguns vão ser médiuns prontos, no sentido de que já são, ou que têm a capacidade de desenvolver uma faculdade mediúnica, ou que já tem isso desenvolvido, só falta educar, tá certo? Porque muitas vezes eu chego na casa espírita, eu já tenho a minha mediunidade em desenvolvimento, ela é inato, ela já está em atividade. Agora, a casa espírita vem para poder me ensinar a como manipular isso, tá certo? E isso nós vamos chamar de educação mediúnica.
E a partir do momento, vamos supor que eu não tinha isso de forma natural, mas eu fui ali no curso, e eu desenvolvi com uma faculdade mediúnica, a partir disso eu me torno responsável por isso. Então, a partir desse ato, eu já me comprometo a desenvolver a minha educação mediúnica, certo? E depois o Allan Kardec, ele vai definir a mediunidade em 2 grandes grupos, em efeitos inteligentes e efeitos físicos. O efeito inteligente, eu botei esses 2 aqui mais comuns, né, que é a psicofonia e a psicografia, é quando nós temos uma transmissão de pensamento, tá certo? Então, o médium, o espírito comunicante vai transmitir um pensamento a esse médium, ele, né, no sentido de dar uma comunicação, seja através da fala, a psicofonia, ou através da escrita, que é o que a gente mais, vamos colocar assim, que a gente tem mais dificuldade, muitas vezes, de colocar em ato, é a psicografia, né? A psicofonia, ela é mais fácil vamos colocar assim, de observar e de acontecer para médios iniciantes, mas todas elas são capazes da gente desenvolver. A gente não pode, né, isso o Allan Kardec apontou muito bem em todas as obras, né, a gente não pode forçar, porque quando a gente força, né, algo que a gente não traz em potência, isso vai só trazer um prejuízo, né, isso pode afetar até a saúde daquele aluno que está aprendendo, por exemplo. Mas quando a gente coloca ali o estímulo e ele já apresentou ali algum início, né, já apresentou ali alguns traços, temos que colocar em exercício. Porque essa ligação de pensamento para pensamento, ele não é de imediato, sempre, tá? Eu preciso sempre me colocar à disposição da equipe espiritual, por isso que a gente faz um curso, para até entender como que a gente vai se sentir, como que isso vai acontecer. Porque é uma coisa entender aqui na teoria, né? A teoria me diz que é uma transmissão de pensamento para pensamento. Né? Agora, como isso acontece? Como que eu faço isso? Por isso que a gente faz o curso. E depois nós temos os efeitos físicos, né? Os efeitos físicos, eu preciso de uma combinação fluídica. O Allan Kardec traz isso já desde do livro dos médiuns, mas a gente vai entender muito isso de uma forma melhor, mais bem colocada na Gênese, onde a gente vai entender, para que um fenômeno físico aconteça, eu preciso ter um médium capaz de produzir esse fenômeno, que não são todos, juntando com o fluido do meio ambiente, tá? Ou seja, esse meio ambiente está revestido por qual fluido? Por todos aqueles que vêm do fluido cósmico universal, tá certo? Preciso também do fluido do médium e da vontade do espírito. Então, o espírito que vai produzir ali aquele efeito físico, né? Ele tem a vontade. Ele quer produzir, tá? Então eu preciso da vontade dele, eu preciso do fluido dele, combinado com um médium específico para que isso aconteça, e mais os fluidos do meio ambiente. Quando eu tenho essa combinação, que depois, mais tarde, chamamos isso de ectoplasma. Esse é o conceito, tá? Quando nós temos essa combinação fluídica. Então, ele não é um tipo de fluido, ele é uma combinação fluídica, tá? Só que o Allan Kardec não se utilizou, pessoal, de ectoplasma. Isso veio anos depois. O Allan Kardec ele já se encontrava no mundo espiritual, tá? Ele não falou a expressão ectoplasma, mas desde o livro dos médiuns ele já fala, há uma combinação fluídica. Então ele já tinha dado ali o caminho, né? Há uma união de fluidos ali que permite que aquela mesa, por exemplo, fale, que apareça objetos, que aquele espírito desencarnado se materialize. Ou seja, desde efeitos físicos, vamos colocar assim, mais difíceis de acontecer, tanto aqueles mais comuns, né, todos eles obedecem à mesma dinâmica, essa combinação fluídica. E como isso não é uma comunicação, vamos chamar apenas que isso é apenas um fenômeno mediúnico.
tá? Ou seja, não, aqui não houve uma mensagem. Agora, eu posso ter um mesmo fenômeno e casar com as duas coisas, efeito físico e efeito inteligente? Sim. Quando a mesa girante, por exemplo, começou a ditar frases, pronto, aí já temos a combinação. É um efeito físico, ela está girando, ela está batendo, e ela está formando frases, aí sim eu tenho um efeito inteligente. Tá certo? Então, não é porque a gente estuda eles de forma separada, tá? Que eles não podem acontecer junto, tá bom? A gente estuda de forma separada só para a gente entender o conceito e poder ali explicar o fenômeno. Mas muitas vezes, eles acontecem de forma conjunta, tá certo? Pode falar, Valéria. Ô, Ana, efeito físico que acontece em casa, ele pode acontecer sem a pessoa ser médium? Não, tem que ter um médium. Ele não acontece sem ser médium. Por exemplo, sumir um objeto e depois aparecer, ou alguma voz, alguma coisa, tem que ter um médium em casa. Tem que ter. Doando ectoplasma, né, para isso acontecer. Ele precisa, aliás, para alguns tipos de fenômenos, esses fenômenos, como a Valéria falou, de pancadas, de sumir objetos, tá? Ele não precisa de uma carga muito grande vamos colocar assim, de matéria, de fluidos, de doação fluídica, para que o fenômeno mais complexo aconteça. Mas é o mesmo esquema, é a mesma combinação. E eu preciso, às vezes, Valéria, eu não preciso ter na minha casa, às vezes nem sempre sou eu, tá? Pode ser um vizinho, pode ser um vizinho de cima, um vizinho de baixo, um vizinho do lado, tá? Tem que ter perto ali, tem que ter um médio de efeito físico, porque ele precisa doar essa energia. E qual a energia que ele doa? É o fluido vital. Aquilo que o mesmo já trabalhava. Qual palavra que o mesmo usava? Que é o fluido vital ou fluido? Cosmo universal. Não, fluido magnético. Magnético. Animal, ou fluido animal, né? Então, eu preciso, é o fluido que a própria, né, que advém, tá? Da nossa pele, da nossa carne, do corpo físico, tá? Então, ele doa esse fluido, é o mesmo fluido que ele doa no passe, tá bom? Mas ele já tem essa configuração para que esse espírito que esteja ali e queira, vamos supor, sumir com o objeto, sumir com uma chave, por exemplo, ele tem que ter ali um espírito que queira fazer isso. Então, é a vontade daquele espírito, mais a energia, o fluido, né, melhor dizendo, que aquele espírito emite, então tem uma combinação, e mais a energia do ambiente. Tá certo? E sim, é o ectoplasma, mesmo ele não sendo visível, porque muitas pessoas acham que o ectoplasma é só aquele, ele só existe quando a gente consegue ver com os olhos da carne, né? Que é o que o Peixotinho fazia, que formava aquelas nuvens, né? Que saía, né, da boca dele, enfim. Isso é a mesma matéria, só que ali está numa força gigantesca. Por isso que a gente consegue até visualizar. Agora, agora, para efeitos pequenos, ele é invisível, tá? Só que o Allan Kardec não trabalhou exatamente, ele não conseguiu estender isso, tá? Isso são de outras ciências que nós temos, que o espiritismo pega como hipótese, tá bom? Até porque vamos supor, se o Allan Kardec tivesse conhecido o Peixotinho, por exemplo, talvez ele ia se aprofundar mais nessa parte, né? Mas existe, tá, pessoal? Existe. É uma falácia, pelo menos aí é uma opinião minha, tá? É uma falácia quando a gente fala que os efeitos físicos, eles não existem mais. Existem. Não, existe sim, é porque a gente não pesquisa. Não, acontece com a gente, Carol. Exatamente. Aconteceu uns fenômenos lá em Porto Alegre, na minha casa, uma peça de metal da cozinha. Bom, enfim, daí eu falei no Santo Espírita, né? Eu estava no mediúnico, tudo, eu falei, olha, aconteceu isso. Aí o Marcelo, um outro que vem de vez em quando nos orientar, o mediúnico lá, tem há mais de 100 anos na casa, mas ele vem. Ele falou que é efeitos físicos e minha mediunidade era mecânica. Podia ler, eu tô lendo de Leon Denis e tudo, e aconteceu outras coisas também.
Assim, eu chego perto da máquina de lavada, na casa da minha filha, não é onde eu quero, aqui em casa queima, aqui queima. Aí eu chego na minha filha, estava a máquina de lavar louça quebrada. Tá, fui lá, mexi nela, mas sem eu saber. Mexi nela, tudo daí, eu falei, Lília, eu vou testar a máquina. Testei, funcionou a máquina, eu não fiz nada. Aí o Marcelo fala que é a gente que doa, né, sem perceber, e eles vão lá, arrumam. Exatamente. Mas não é uma coisa que eu quero, por exemplo, aqui em casa, outro dia, eu falei. Sim, depende da vontade do médium. A vontade é do espírito. É do espírito, não da gente. Aí minha filha falou, mãe, como que eu fiz? Eu acho que isso precisava acontecer para renovar a fé dela, sabe? Falei, olha, Lília, o Marcelo falou assim. Ela ficou, assim, aí ela me liga sempre e fala, mãe, a máquina está funcionando até hoje. Falei, graças a Deus. Falei, agradeço a Deus. Agora, o que acontece é que a gente não pode dar atenção a esses fenômenos, aí sim, né? Eles não são fenômenos importantes para a gente fazer, para a gente produzir, para a gente, né? Mas, assim, enquanto estudo para a gente entender essa combinação fluídica, ele é válido, mas isso o Allan Kardec realmente já fez, tá? Então, pode falar. Não, só eu fiz essa pergunta porque eu morei num apartamento lá no Castelo Branco, em Cambé, sabe? E lá aconteceram 3 coisas. Sumiu um salmo que eu rezava toda manhã, de repente ele voltou na gaveta sem ninguém ter mexido. A minha gata, de vez em quando, levantava a cabeça assim, como se tivesse alguém em casa. Eu estava passando aspirador no quarto, eu escutei um bu na minha orelha, que eu levei o maior susto, e não tinha ninguém, e eu escutei um barulho de chave ser colocada em cima da mesa, na época era uma mesa de vidro, eu achei que meu marido, na época, tivesse voltado para casa. Aí eu perguntei, porque eu não tenho, assim, mediunidade ostensiva, aí eu perguntei, assim, porque, então, não é do apartamento, é de alguém ali próximo Pode ser, que estava doando. Não é o apartamento que ficou alguma energia de alguém, é de alguém. Não é o apartamento que é mal assombrado, não. Não, assim, alguma energia de alguém que tivesse morado lá. Então é de alguém próximo para poder doar essa energia para acontecer isso daí, porque depois daquele apartamento não tive mais nada assim. E é muito comum porque o tempo todo a gente está o quê? Né, a gente está aqui, quando a gente está perto de outras pessoas, há uma troca de energia. Então, assim, o tempo todo, esse mundo espiritual, esse intercâmbio está acontecendo. E por que isso acontece? Justamente porque a gente troca esses fluidos. Alguns com uma potência um pouco maior, ao ponto de dar, né, vamos supor assim, de cobrir a vontade do espírito, dele poder mexer com a chave, dele poder fazer, ele, né, normalmente ele quer fazer isso, brincar, assustar, né, as pancadas, eles vêm para assustar, né, então, assim, não é um efeito que a gente tem que levar em conta, inclusive os espíritos mais, vamos colocar assim, mais evoluídos, né, eles não vão se utilizar desse meio de comunicação. Eles podem tudo, tá? Mas acontece que eles preferem os efeitos inteligentes, que vão trazer uma carta, eles vão trazer um conselho, né, um livro, alguma coisa nesse sentido. Né? Eles não vão perder o tempo deles, o objetivo deles não é para poder sumir com a chave, né, bater na madeira. Então, assim, ele não tem essa intenção. A intenção dele é muito mais nobre, mas ele sabe que ele pode atuar, sim, na matéria. Eu só queria entender mesmo, né? Sim. Mas isso é muito comum, Então, assim, o tempo todo, às vezes não é um espírito mau, ele só quer brincar. Eu imagino. Né? Ele não é um obsessor, né? Não, ele só quer, ele tá ali. O tempo todo a gente está interagindo com o mundo, né? Eu não sei porque eu sempre achei que fosse uma criança, mas enfim. Sim. Sei lá. Pode falar, Brenda. Ana, é uma dúvida. Indo mais ou menos nesse caminho que a Valéria falou, aconteceu aqui em casa, eu tenho alguns livros, né? E no meio da noite de cair o livro. Cair, na verdade, vários livros, mas
que foi até antes, foi quando eu procurei estudar espiritismo. Um dos livros que tinha caído era o livro dos espíritos. Então, assim, a minha dúvida pode ter misturado tanto esse efeito físico como essa comunicação inteligente de tentar comunicar, falar alguma coisa? Pode ser sim. Porque assim, eu não posso falar que houve essa comunicação inteligente porque você não recebeu a mensagem, não tinha um médium ali falando, escrevendo, né? Ele não estava com nenhum meio de comunicação inteligente. O que a gente pode inferir é o seguinte, que aquele espírito que te induziu, por exemplo, a estudar, né, e isso tem sido algo bom, ele não é um espírito, aquele mesmo tipo de espírito que vai mexer com a chave, entendeu? O próprio Allan Kardec, ele coloca isso, não coloca? Que o próprio espírito ali já, né, que queria ali chamar a atenção dele para o fenômeno. E não era espírito zombeteiro, não era um espírito brincalhão. Ele fez aquilo para chamar a atenção. Então, por isso que cada caso é um caso, entendeu? Então, pode ser que no seu caso, estamos colocando como hipótese, né? Pode ser que no seu caso, ele tenha, né, o seu anjo da guarda, um espírito que gosta muito de você, enfim, ele quis te dar essa mensagem e você entendeu o recado, através de um efeito físico, né? Porque houve um objeto, caiu, o livro caiu, tá? Mas você não recebeu essa mensagem, ele não atuou, né? Vamos colocar assim, no seu pensamento. Você não sentou e começou a escrever uma carta, nem que seja um recado para você mesmo. Aí isso seria ele atuando, né, no seu pensamento. Não, ele atuou ali na matéria, né? Ou seja, ele fez com que o livro caísse. Mas o objetivo deve ter sido alcançado. Entendeu? Então, por isso que eu falo, né? Os dois efeitos, eles existem, muitas vezes coexistem. Tá bom? Quando eu falei dos dois juntos ao mesmo tempo, falei o exemplo da cadeira, ou da mesa girante, porque a mesa girante, ela girava, ela se batia, e ele escrevia, né? Então, assim, ela produzia uma carta ou uma frase ali, que é um efeito inteligente. Entende? Aí, por isso que depois a técnica foi avançando e começa, é muito mais fácil e muito mais, vamos colocar assim, preciso, a gente trabalhar com um médium humano ali de efeito inteligente, capaz de escrever, do que a gente ficar aqui com a mesa ou com a cesta, com o lápis ali, né, que vai girando ali com a cesta, né, porque é muito trabalhoso, imagina. Né, formar, né, formando essas letras A, B, C, né, dá muito trabalho. E normalmente, né, quando você tem um médium pronto, como diz o Allan Kardec, que ele vai conseguir trazer esse efeito inteligente através da carta, é muito rápido. Então, eu tenho um trabalho muito mais prático, mais eficaz e mais rápido. Né? Então, não tem por que eu ficar com objetos, com mesa, com cadeira, né? com cesta. Né? Então, houve uma evolução na própria, vamos colocar assim, na própria ciência, né? Para eu conseguir, por isso que hoje, na casa espírita, né, a gente trabalha com efeitos inteligentes. Né? Não, vamos ter médios, ou ele escreve ou ele fala, né? De forma bem geral, assim, né? Mas existem muitos outros tipos de médio, por exemplo, efeito inteligente, que traz ali essa mensagem, por exemplo, médios de pintura, né, o que são os médios especiais, que o Allan Kardec coloca ali, há um efeito, há um efeito material também ali, físico, porém, aquele espírito pintor ali, né, que está atuando na mente daquele médium, ali há um efeito inteligente. Então, o mesmo fenômeno, dependendo da ótica que eu estudo, eu consigo casar esses dois efeitos. Né? Então, o que a gente tem que colocar aqui? Né? Quando eu tenho um efeito inteligente, é quando o espírito, ele atua na mente diretamente do médium.
tá? E o efeito, o efeito físico, ele vai trabalhar com esse conjunto fluídico do próprio meio ambiente, que combina com o próprio fluido que vem do espírito, do meio ambiente e do médium, tá certo? Que depois chamaram isso de ectoplasma. Então, o ectoplasma não podemos botar como sinônimo de fluido vital, tá? O fluido vital é um dos ingredientes do ectoplasma. Pode falar, Graça. Ana, voltando àquele assunto lá dos fluidos, o que é o fluido do ambiente? Porque nós não estamos, o mundo, né? Quando ele é criado, ele é criado pelo FCU, não é? Tudo não vem dele? Sim. Então, ele tem uma energia própria. Ele tem uma energia própria. Então, por exemplo, quando o mundo... Aí eles vão entender isso melhor lá na Gênese, quando Allan Kardec vai falar sobre a criação e dos estágios do mundo. Coisa que ele só traz na Gênese. Quando o mundo é criado, ele não é criado e vai para o mundo de macaquinhos, o primitivo. Ele é um mundo estéril, onde ele está sendo alimentado por energias. E por que ele fala mundo estéril? Porque é um mundo que não permite ainda encarnações de vida nenhuma, nem de uma ameba. Sabe, assim, ele é um mundo que não tem encarnação nenhuma. Porém, em volta dele, tá? O Allan Kardec fala, há espíritos que ficam ali doando, como fosse um passe, doando a sua energia para que aquele mundo possa um dia abrigar as primeiras formas de vidas. Muito antes do macaco, muito antes, né? Ou seja, as primeiras formas de encarnação no mundo vegetal ali, no mundo animal e assim por diante. Então, assim, desde da origem, esse mundo é alimentado, ele é alimentado o tempo todo de força para que ele possa, ele é vivo, né? Ele é organismo. Então, ele é alimentado o tempo todo. Então, e depois que vem as primeiras formas de vida, aí vem a forma hominal com o pensamento, a gente o alimenta com o pensamento. Por isso que o André Luiz vai chamar isso de psicosfera, né? A gente está o tempo todo alimentando, depois ele fala, tem espíritos em colônias que se juntam para dar o passe, agora vamos emitir passe para a Terra, né? Então, e a gente também para eles, quando a gente está fazendo uma oração no espírito, a gente está alimentando, ou seja, todo mundo está alimentando. Então, quando eu pego quando eu pego a energia do ambiente, é esse fluido. Por isso que a gente fala, a gente está imerso em um mundo fluídico, ou imerso em tudo isso que ele coloca ali de fluidos. Né? Então, tem os que a gente emite, tem os que o espírito emite, e os que já estão aqui no nosso ambiente. Né? Não tem aquela história assim, nossa, eu cheguei naquela sala, aquele ambiente estava pesado, né? Ou seja, aqueles fluidos que estão naquele ambiente ali. E é por isso que nós, ainda espíritos, né, infelizmente, ainda no mundo de prova e expiação, a gente mal alimenta o nosso mundo, né? E só de coisas não tão boas assim. Né? Então, por isso que o André Luiz fala assim, na qualidade fluídica do planeta, né? Que ele vai chamar isso ele gosta de botar os termos mais bonitos, né? Que é a psicosfera. Então, o Kardec não utilizou essa palavra, mas ele já fala sobre essa questão de fluidos do meio ambiente. Obrigada. Imagina. Você quer falar, Vanderlei? Não, você entrou no assunto, que é essa questão de casa da fluida, para colaborar essa questão que a Graça perguntou. Por exemplo, né? Você chega numa casa, tá com a energia, o fluido é carregado. Você chega em outra, você sente bem pra caramba. Na rua, vai ser diferente dessa psicosfera da casa, né? O fluido do colo tá em tudo, né? Mas você faz como diz, a sua psicosfera da casa, né? Faz. Então, quer dizer, aí a casa fica pesada, carregada, você vai num lugar aí que você sai assim cansado, quem tem mais sensibilidade, o médio mais, né, sensível. Agora, em outro lugar, você vai, se sente bem pra caramba, gosta de ficar lá conversando, né?
Então é mais disso, é energia do ambiente, né? Energia Ele do acaba ambiente. pegando energia, fluido vamos dizer, do vizinho, né? Que ele precisa daquele fluido para combinar com o dele, né? E o ambiente da casa está dando esse suporte, ele, como te diz, mexe a chave, bate uma porta, né? E assim vai, era mais nesse caso, você fez o comentário. É do meio ambiente e também de outros seres, né, Vanderlei? Também, de outros seres, por exemplo, os animais também emitem fluidos, as plantas emitem fluidos, né? Então tá tudo, por isso que a gente consegue até fundamentar, né, um trabalho de paz em animais. Porque por mais que a gente não, animais de outras espécies, né? Por mais que a gente seja de espécies diferentes, a gente pode doar, e ali, quando chegar, como que ele vai assimilar? A própria equipe espiritual ali modifica para ele, né, para que ele possa receber de acordo com a espécie dele. Igual quando a gente modifica o perispírito para que eu possa mudar de mundo, de planeta, em outras vidas, né, obviamente. Então, a gente molda o perispírito de acordo com o planeta e de acordo com a sua capacidade, né? Exatamente. Você vem todo, vamos dizer assim, deturpado fisicamente, seu perispírito está todo deformado, quer dizer, não é o corpo, é o perispírito que fez isso, e o espírito, né, pelas suas necessidades, ele vai fazer precisa vir com situação no braço, sem isso, vai ser tratado de espiritual para o encarne, para trabalhar essa área, né? Exatamente. Porque eu convivi com, inclusive já desencarnou, ele chamava ele de Chicão. Ele estava todo lascado na cadeira de roda, sabe, tudo dobrado assim, gostava muito dele, ele era palmeirense, né? Eu São Paulino, meu primo santista, e ele todo, olha, quando eu fui visitar ele em Rolândia, a família dele, na época. Gente, o cara não tinha tristeza, parecia assim, todo magrinho, assim, não tinha tristeza, não era desanimado. O cara está ali dentro o quê? Ele está ali dentro mostrando para aqueles que andam, aqueles que falam, tudo, que a vida é muito mais do que, né, só isso, porque você via nele assim, você sentia bem de estar perto dele, ele parecia um molecão, né, mas normalmente eles têm a idade já boa também. Então eu lembro sempre dele, chamava ele de Chicão, né, mas é muito interessante, a gente já é espírita há muito tempo, né, então você sentia o que faz a diferença. Sim. Todo de pé, andando ali, reclamando da vida, falando mal da vida, e ele lá todo torcido, assim, falando, e não sei o quê, e animado, e você não via falar que ele estava com tristeza, hein? Incrível. Esse então, realmente aprendeu, né? Né? Qual postura que a gente tem que ter. Mas, é muito legal. Estudar o espiritismo é bom demais. Sim, né? Tem resposta para tudo, né? Pessoal, chegou, infelizmente, no nosso horário. A gente pode continuar na semana que vem, ou eu compartilho os outros slides, a gente vai trabalhando essa mesma temática aqui, e semana que vem a gente retorna com o nosso programa, aí vocês escolhem. Eu prefiro esse tema. Porque esses assuntos são mais picantes, são mais próximos, assim, né? Sim. Então a gente termina a semana que vem, né? Para a gente conseguir trabalhar bem esses conceitos, para que a gente possa depois já prosseguir, né? O Allan Kardec ele vai falar de meio de comunicação, então, que envolve tudo isso aqui, né? Que nós estamos trabalhando. Só que, infelizmente, passou rápido, né? Sempre passa muito rápido. Vamos ter que ficar por aqui hoje. Eu realmente estudo mais atenção na segunda parte. Eu tive que fazer atividades aí acabar, mas eu acompanhei toda a fala. Que bom. Muito bom. Pessoal, quem gostaria de fazer a nossa oração? Eu posso fazer. Tá certo. Então, mais uma vez, né, vamos agradecer a Deus Pai, Jesus, nosso mestre maior, e é essa doutrina maravilhosa que vem nos fortalecer, nos esclarecer a respeito do futuro, né? Que ele é uma verdade, e cada vez mais nos dar ferramentas para aprender um pouco mais e assim poder auxiliar aqueles ao nosso lado e sempre nos empurrando para melhor ações, e que cada vez mais possamos aprender um pouquinho dessa doutrina para nos esclarecer diante das diversidades da vida, que viemos aqui para aprender, né? Aqui é uma escola que nos fortaleça sempre esse intuito desse aprendizado nesse grupo, e que possamos continuar firmes com a bênção de Jesus. Boa semana a todos, até a próxima segunda.
Que assim seja. Obrigada, Wanderlei. Assim seja. Boa noite Obrigada, a todos. pessoal. Boa noite. Boa noite, boa semana. Boa noite. Até semana que vem.